Oi, pessoal. Olá. Bom, inicialmente eu gostaria de já começar esse vídeo falando o seguinte: vou pedir para vocês que tirem qualquer preconceito contra qualquer partido, contra qualquer discurso político e nos deem atenção para o que nós vamos dizer. Abram a mente, permita-se pensar, questionar. Isso faz o ser humano avançar. Permita-se ao menos uma vez ouvir o outro lado. Exatamente. É necessário fazer isso nesse momento e começar a se questionar e não se deixar ser massa de manobra. Nós não estamos aqui querendo forçar você a acreditar naquilo que nós estamos dizendo. Nós defendemos que você precisa buscar o conhecimento. Você precisa pelo menos ouvir as duas partes para poder formar uma opinião própria. Você não pode se deixar guiar cegamente pelo que terceiros dizem, inclusive nós. Exato. Vocês têm que entender os discursos que existem para daí formar a sua própria opinião, saber questionar os fatos. E também buscar informação. É necessário quando você vê por exemplo, um post de tantos, sei lá, da imprensa internacional, por exemplo, que está sendo uma Sim. realidade agora, você lê, você sabe analisar, você se informar. Porque todo mundo está falando em golpe, mas ninguém sabe de fato o que está se passando. Essa é a parte mais preocupante. O pessoal não tem a noção do que está acontecendo. É, Quando a gente fez o vídeo anterior, muita gente concordou com o nosso ponto de vista, compartilhou o vídeo, a gente agradece, porque é um assunto que não está sendo tratado e precisa ser tratado. Né? Você não vai ver esse tipo de informação na grande imprensa, embora ele esteja acessível para todo mundo, numa pesquisa simples no Google. Né? Porque a grande imprensa ela tem a intenção justamente de moldar o seu pensamento, de fazer com que você apoie a visão que é mais benéfica para os anunciantes deles. Né? Isso é muito importante você ter em mente. A gente assiste no telejornal, o William Bonner falando no Jornal Nacional, ou então vê uma notícia na Folha de São Paulo, e a gente pensa que a gente é cliente daquele estabelecimento. Não. Os clientes da Folha de São Paulo, da Globo, do William Bonner, são os anunciantes deles, o grande empresariado. Esse mesmo grande empresariado que financia a Fiesp, que financia o golpe. Né? Então eles têm interesse em mostrar uma certa pauta e eles têm interesse que vocês defendam essa pauta. E é muito Exato. importante que vocês então tenham contato com uma outra visão. Quando a gente falou que era golpe, algumas pessoas disseram que não seria e tentaram justificar de uma forma muito superficial por que não seria golpe, né? E aí eles citaram coisas como, ah não, mas a Dilma é incompetente. Não é essa a questão. A questão ela vai além da Dilma Rousseff, entende? O que vocês têm que ter em mente é o seguinte: a gente está falando de uma mudança muito brusca, né, na nossa organização política. A gente está falando da quebra do Estado democrático de direito. É Exato. muita inocência sua achar que isso vai acontecer e simplesmente as coisas vão continuar iguais com uma outra pessoa no lugar da Dilma. Não Não é é assim Big que Brother, funciona. pessoal. Não é Big Brother. Não é assim que funciona, sabe? Quando você torce fanaticamente por um time, quando você torce fanaticamente por um mocinho, um bandido na ficção, no filme, no seriado, na novela, isso não tem nenhum impacto na sua vida, é ficção. Exato. Na política é diferente. Na política você tem que ser um pouquinho mais esperto. E pensar no seguinte: aquilo que eu estou apoiando vai ter um impacto direto na minha vida e na vida de todo mundo. E é essa percepção que está faltando para o brasileiro. O brasileiro torce pela política, torce contra a Dilma, porque a Dilma é a vilã, né, da história, dessa fábula midiática que se formou em torno da política brasileira, e as pessoas não param para analisar os efeitos daquilo que elas estão defendendo. Não é isso? Exato. Então hoje nós estivemos na manifestação contra o golpe, né? A favor da democracia, lutando para que o golpe não aconteça. E aí também aproveitamos para tomar algumas medidas com relação à fosfetanolamina. Eu e o Naert hoje nós levamos todos aqueles abaixo assinados que vocês
colheram por todo o Brasil e me mandaram. Então eu achei que era o momento de fazer uso do abaixo-assinado. Por quê? Porque a lei, aquele abaixo-assinado, ele pede que a lei seja sancionada, né? Que exista uma lei que conceda o direito aos pacientes de fazer o uso da fosfetanolamina como uso compassivo. Mas como todos sabem, a Associação Brasileira de Medicina entrou com a DIN no STF e a Dilma ficou de responder e dizer por que sancionou, ou seja, existe a Anvisa em cima da Dilma e também os médicos, nós estamos com essa problemática com relação à PL. Como foi avisado, nós informamos no vídeo anterior, a ideia é prejudicar e usar isso contra a própria Dilma Rousseff. Então, sabendo dessa situação e sabendo da nossa necessidade que a PL não caia, né? Que nós precisamos dessa autorização do uso compassivo e sabendo que ela vai responder ao STF, nós conseguimos hoje falar com o assessor dela, o assessor da Dilma Rousseff, e ele nos atendeu. No meio daquela muvuca, nós conseguimos uma comunicação. Ele pegou todos os abaixo-assinados, ciente de toda a problemática que envolvia a Foz. Ele levou consigo os abaixo-assinados. Por quê? Porque além de toda a argumentação que vai ser feita, eles vão anexar esses abaixo-assinados junto a tudo isso, mostrando que o povo quer. Não foi uma medida, uma decisão da Dilma. Não, o povo pediu. É um clamor populacional, entende? Então, por isso nós entregamos e ficamos de conversar com ele amanhã, inclusive. E vamos passar essa informação depois para todos vocês. Então, assim, esse foi um ponto importante hoje na manifestação. Quando eu estava voltando da manifestação, eu vi uma outra informação circulando na internet que eu também quero bater nesse ponto, porque tem muita gente dizendo que não, é política. Eu sempre disse a todos vocês, a política está dentro do assunto fosfetanolamina, sempre esteve, e não adianta ser inocente falar agora que não. Está, e nós estamos vendo isso. Tá claro, é só você querer enxergar. Né? Um ponto nós queremos falar a respeito da problemática política exatamente por isso também. Sim. Muita gente, quando a gente fez o vídeo anterior, algumas pessoas vieram com aquele papo, né, de mas eu não gosto de política. Mas política não é um assunto importante. Gente, o problema é o seguinte, você até pode não gostar de política, mas aqueles que te governam gostam muito. Então, se você não se interessar pelo menos para saber o mínimo... Passar vergonha na internet falando merda? E passar vergonha de menos. Assim, você vai se foder. Foder com a sua vida. E foder com a vida de todo mundo porque você não se interessa por política. Não é assim que funciona. Pelo menos estar minimamente interessado, você tem que estar minimamente consciente do que está acontecendo com o seu país e o que os seus governantes estão fazendo e como isso vai afetar a sua vida, você tem que estar, né? A menos que você queira realmente ser uma pessoa que é levada aí, né? O pessoal faz o que quer e você, né? É o gado, né? Você ruma de acordo com... Se quiser, se o Temer quiser te levar para o matadouro, você vai. Né? Exato. Eu não sou assim, você também não é assim, não. Né? Então, queremos acreditar que a maioria dos brasileiros ainda não é assim. Tá? Não sejam gado, ok? E a respeito disso, aproveitando o gancho, né? Queria voltar para aquela questão do vídeo anterior, né? Sobre, a gente falou, né? Explicou por que era um golpe. E está muito claro, né? É golpe pelo seguinte motivo. Foi criado um crime que só se aplica a uma pessoa. Isso não existe, né? Crime eu não gosto quando fala crime, entende? Então por isso eu estou dizendo que foi criado um crime, porque não é crime. Né? Exato. É uma manipulação contábil. Uma manipulação contábil que todo mundo fez. Hoje
Lá no protesto, a Dilma comentou que são 6 decretos que ela assinou. De forma 6. muito clara, acho que todos deveriam assistir o Com discurso certeza. dela. Ela comentou que ela assinou 6 decretos em 2015 e é por esses decretos que eles querem que ela sofra impeachment. O FHC assinou mais de 100. Mais de 100. O Alckmin, 36. Então, assim, é absurdo, né? É absurdo porque não existe um crime que só se aplica a uma pessoa. Se outras pessoas incorreram no tal crime, né, de pedalada fiscal, por que a gente não está vendo processo de impeachment contra os outros governantes? Né? Por que só o nosso voto que é desrespeitado? Democracia não é isso. Né? E assim, as únicas pessoas que no momento ainda defendem a tese de que não é um golpe são aquelas que apoiam o golpe, né, que estão articulando o golpe. E essa semana ficou muito claro. Essa semana teve a Janaína Pascoal fazendo aquela bizarrice lá no Senado, né? Ela louca. Totalmente louca, mulher lesada. Ela, inclusive, confirmou que ela recebeu 45 mil reais do PSDB para poder fazer o relatório dela, a peça dela do impeachment. Então, assim, ela está sendo paga pela oposição para poder pedir o impeachment. E o mais interessante é que durante a sessão, o senador Randolph desmontou brilhantemente ela. Ela acabou incriminando o Temer sem querer. Ela fez uma tese de que não se aplicaria as pedaladas fiscais ao Temer, né? E ela mesma se contradiz. O senador Randolph fez com que ela acabasse apoiando o impeachment do Temer sem saber. Então você vê claramente que a mulher não sabe nem do que está falando, né? Exato. Que é um negócio completamente inventado, uma farsa. Tanto é farsa que nós tivemos essa semana também... Golpista, né, cara? É golpista. Nós tivemos um prêmio Nobel, o Dr. Esquivel, falando é golpe. Né? Nós tivemos a Comissão Econômica da ONU para a América Latina, a CEPAL, falando que é golpe. A imprensa internacional, né, veículos sérios como The Guardian, The New York Times, esse povo que os coxinhos adoram citar, né? Le Monde, né? Qual mais? Vários veículos Tudo internacionais, país, né, sérios, não é igual a Folha de São Paulo, essa palhaçada que é aqui, Globo, né, Estadão Veja, esses lixos que eles publicam e chamam de semanários ou então diários de informação, e não são. Né? A Veja é um panfleto do PSDB, qualquer um que lê ela sabe disso. Um exemplo foi a manifestação de hoje, eu não vi praticamente quase nada. Exatamente, a gente não vê na mídia isso sendo falado. Né? A mídia só tem olhos para o PT, é por isso que você está acostumado a odiar o PT. Né? Isso é uma tática nazista. Joseph Goebbels, né? O arquiteto da propaganda nazista, fazia isso. Ele dizia que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Né? Essa manipulação, essa coisa de só focar no PT, o PT pode ser responsável por 10% dos escândalos. Eles vão focar nos 10% e esquecer os 90% que estão com PMDB, PSDB, PP. É assim que funciona. E você cai nessa. Uma prova disso é o que está se passando. É o que está se passando. A gente está vendo uma Os presidente... caras bandidos... uma presidente que não é réu em nenhum processo, não é acusada, nem foi delatada por ninguém como sendo partícipe de algum escândalo de corrupção, está sendo derrubada por um gangster com 11 contas na Suíça, um vice-presidente citado 4 vezes na Lava Jato, né, apoiados por uma gangue, uma verdadeira gangue de mafiosos no Congresso, e os bandidos estão assumindo o poder no país, né, tirando a presidente que é honesta. Quer dizer, está claríssimo o que está acontecendo. Né? São as ratazanas, né? E mais preocupante que isso, eu acho que a questão do que vai se tornar o Brasil quando eles concluírem esse plano maquiavélico. A gente já está vendo. Aí tem uma outra questão, né? Você até pode estar ciente que é um golpe e fala assim, beleza, é um golpe, mas eu não gosto da Dilma, eu concordo com o golpe. Tá, você pode concordar com o golpe, mas você pelo menos faz alguma ideia do que vai acontecer? Das consequências desse golpe na sua vida? Porque assim, se você está achando que esse golpe vai afetar o PT, você é um babaca. Trouxa. Dilma Rousseff saindo da presidência, ela vai lá, sei lá, dar palestra, vai voltar a ser economista em algum lugar, fazer, sei lá, stand-up, né? Não sei, alguma coisa ela vai fazer. Ela podia fazer stand-up. Ela podia fazer stand-up. Ia ser muito hilário. Porque ela deveria zoar da cara da população depois disso. Mas a Dilma, ela vai continuar na vida dela. Quem vai sofrer as consequências de um novo governo somos nós e vocês. Independentemente de vocês gostarem ou não gostarem da Dilma, gostarem ou não gostarem do PT. Principalmente os coxinhas, classe média, tá com carro financiado, apartamento financiado e acha que é playboy. Né? Se formou pelo ProUni, né? FIES, né? FIES. Tá pagando a faculdade do seu filho? Você vai Minha tomar Casa no Minha seu Vida. toba. Comprou a casa pela Minha Casa Minha Vida, amigão?
Então, vocês viram qual foi a equipe? Fosfetanolamina? Ó. Saúde? Precisa de tratamento pelo SUS? Ó. Temos más notícias. Vai se fuder todo mundo. A gente até antecipou alguma dessas notícias, né? Algumas pessoas disseram que era mentira, que a gente estava inventando, né? Nós Então, estávamos exagerando. Gente, é só pesquisar, tá? Vocês têm 2 mãos, né? Tem um computador, acesso à internet, senão não estaria vendo a gente, né? É só pesquisar, tá? Então faz assim, pesquisa por conta própria. Para de jogar no Facebook, cara. Vai pesquisar. Para de ficar compartilhando aqueles memes babacas sobre impeachment, PT, porque ele já tá caindo. Bolsonaro. Entende? Cai na realidade o que tá acontecendo com o seu país, pô. Então vamos lá, notícias, né? Exame, eu tô falando da Exame, não tô falando de conversa fiada, do Grama, de Cuba, né? Eu tô falando de um veículo coxinha da editora Abril, né? Que vive metendo pau no PT. Eu tô falando da revista Exame. A revista Exame publicou o seguinte: Grupo de Temer quer cortes em saúde e educação. Você foi lá protestar e bater panela porque você achou que a saúde estava ruim, amiguinho? Amiguinho! Foi isso? Você não estava contente com a saúde? Então, agora você vai ter 80 bilhões a menos. 80 bilhões a menos na saúde. Eu não tô falando de 80 mil ou 80 milhões, é 80 bilhões. Tava ruim? Imagina como é que vai ficar. Você sabe o que pesquisa! Isso aqui não é teoria da Nath ou do Naert, não, tá? Pesquisa. Você sabe Inclusive a Dilma falou sobre isso hoje. Você sabe o que são 80 bilhões a menos na saúde? É o seguinte: de cada R$4 que se investe na saúde, tira 1. A saúde está ruim hoje? Imagina com 25% dos recursos a menos. Tá faltando Santa Casa, fecha, um monte de coisa fechada. Sabe o que é isso? É menos médico, é menos leito, é menos medicamento nos hospitais. Para você que é paciente de câncer, isso significa até a possibilidade de haver uma consulta ou não. Exato. E outra coisa, tá? A Dilma, ainda preocupada com toda essa questão, se antecipou na questão dos mais médicos. Pelo menos os mais médicos ela conseguiu salvar por 3 anos. Tá? Ela assinou, prorrogou por mais 3 anos, já preocupada com o que vai acontecer. Essa é uma notícia que você pode confirmar aí pesquisando no Google. Pera aí, vamos fazer a deixa já da fosfetanolamina agora? Assim. Porque é interessante. Vamos lá. Foi noticiado hoje que o PDT Pharma, através de uma ação que uma pessoa entrou na justiça para requerer o composto, informou que cada cápsula de fosfetanolamina vai passar a custar R$6. Ok? 10 centavos para R$6. R$6. E eu digo, a trouxa aqui, eu falo trouxa, porque é como eu me sinto, tem hora. Porque eu sei o esforço que eu tive e a dedicação com muito amor e carinho. E eu digo só uma coisa, eu digo trouxa, mas eu ainda acho que valeu cada minuto a pena, principalmente pelas pessoas de bem que estão aqui do meu lado, na luta pela fosfetanolamina. Mas boa parte são os trouxa. Desculpa, eu tenho que falar isso, eu tenho que desabafar. E nós falamos em Brasília com relação à segurança do composto e à gratuidade. Isso foi passado para pesquisador, tentamos nos comunicar, entendeu? E eu vi muita gente desinteressar do discurso que estava na mídia, quero que seja gratuito, e não fez porra nenhuma. Tá entendendo? Aliás... E aí, a PL, que era para ser gratuita, distribuída pelo SUS, passou a ir, já foi dito no outro vídeo, mas eu vou frisar para ver se entra na cabeça. Passou da seguinte forma, graças ao nosso querido Bolsonaro. Aliás, nosso não, nem fudendo, nunca, Deus me livre. É que o povo, né? Não. É mito, eu escuto que é mito. É mito. Presidente Bolsonaro! Caralho! Então, assim, alteraram o que era com segurança com o pesquisador e gratuito.
Gratuito. Para colocar no colo da Anvisa para credenciar laboratórios privados para vender para você a R$6 a cápsula. Sabe o que é R$6 a cápsula? Vai custar quase um salário mínimo. Vai custar um salário mínimo. Porque no fundo, a Foz, ela existe uma variável de tomar tantas cápsulas para um paciente, para outro. Você não sabe quantas cápsulas vai precisar tomar. Entendeu? E aí, eu te falo. Tem advogado dizendo o seguinte. Você entra na justiça e pede pro governo pagar para você. Presta atenção, ô imbecil. 80 bilhões a menos. Qual garantia que você vai conseguir, através do Estado, o composto? Qual garantia? O que te garante que o Estado vai pagar para você com uma redução de 80 bilhões? Outra coisa, até o presente momento, nós não estamos vendo nenhum laboratório interessado em produzir fosfetanolamina, a não ser PDT Pharma, que já estava acordado com o governo do estado de São Paulo, que já alertou que só vai fazer para testes clínicos. Acorda, né, minha gente? Acorda, que tá feio. Tá feio. Sabe, se teve alguém que lutou para que isso saísse gratuito e para todos, fui eu. Porque eu vi muito ativista em reuniãozinha com Bolsonaro lá em Brasília e postando foto. Detalhe, quando a gente mencionou que isso ia acontecer, que a gente mencionou, a gente falou, gente, se passar dessa forma a lei, a gente não tem como saber qual vai ser o custo, a gente não tem como saber qual vai ser a qualidade da produção, a gente avisou tudo isso. Segurança. Aí um pesquisador, ele foi lá e postou que a gente estava falando besteira. Foi mesmo. Lembra desse pesquisador? O mesmo que me mandou sair da causa. Exatamente. O pesquisador falou o seguinte, gente, isso é besteira. São analfabetos, não sabem de nada. Nós temos certeza do que está sendo produzido. Plim, plim. Nós, os pesquisadores, plim, porque ele falava em nome dos pesquisadores. Né? Ele falava em nome do pesquisador sozinho, é imaginário, é todo amigo imaginário dele. Ele tem esse péssimo hábito de consultar psiquicamente, né? Oráculo. Ele consulta o oráculo. Os outros pesquisadores falaram em nome deles, né? Ninguém falou com ele, mas ele está falando em nome deles. Enfim. Aí ele falou em nome dos pesquisadores, é que todo mundo estava tranquilo, ninguém estava preocupado com a lei, né? Porque a lei dava garantias plenas. Foi aprovada a lei e estava lá reclamando. Não, porque agora não tem como saber se vai ser fósforo, se vai ser maisena, mas peraí. É o mesmo que defendeu o suplemento e quando nós batemos que não era para ser suplemento. Quer dizer, a opinião do cara muda cada semana. Né? A opinião do cara muda cada semana. Bipolaridade é o nome disso. Mas enfim, né? Tem essa questão da fósforo e ela tem um certo paralelo com o que está acontecendo hoje no país, né? Eles querem privatizar tudo e o Bolsonaro começou privatizando a fósforo, né? Palmas. Ele começou já privatizando a fósforo. Agora, as pessoas de classe média, média baixa e pobre não vão ter acesso ao composto, porque não tem como pagar a R$6 a cápsula, né? Então já começou aí aquilo que a gente não queria. Fora a segurança. Né? Que é a elitização do composto. Somente quem tem dinheiro merece viver. Nós mas somos teve contra muito isso. Ativista playboy que defendeu, não, né? Tem ativista playboy que defende até hoje, né? Eles Defende, acham que o ser humano vale o conteúdo. Tá, inclusive nas negociações. Tá, inclusive O PDT Pharma e pesquisador, porque eu sei. Negociou essa palhaçada com o Bolsonaro, inclusive. Tá? Continuando sobre as notícias, né? Importante frisar aquilo que a gente falou, o pessoal falou que era mentira. Eu falei sobre aumento de impostos, porque os coxinhas foram pra rua falando que ia ter. Tem muito imposto, a gente não aguenta mais pagar imposto. Tomou, trouxa, vai aumentar. Trouxa. Temer já acabou de falar que ele precisa aumentar imposto, porque o país está quebrado. Vai ter que aumentar, gente. Então, você vai ter menos investimento em saúde e pagar mais imposto. Olha que legal, você paga mais e recebe menos, né? Tem menos saúde, paga mais imposto. Inteligente. Detalhe, ele já alertou, essa manchete aqui, para evitar a alta de impostos, Temer avalia desvincular benefícios do mínimo. Sabe o que isso significa? Você, paciente de câncer que está afastado pelo INSS? Que o seu benefício não vai ser mais atrelado ao mínimo. O mínimo vai crescer, o seu benefício não. Exato. Você vai ter menos dinheiro para pagar, inclusive, pela fósforo. Isso é o tratamento, porque se você
não tiver cobertura no seu tratamento, você vai desembolsar, cara. Você tem noção que você vai ter que começar a desembolsar para se tratar de câncer? Ele também falou que vai acabar com a política de valorização do mínimo, ou seja, nós temos hoje uma política que diz que o mínimo deve ser aumentado todo ano acima da inflação, para poder garantir que as perdas da inflação vão ser cobertas. E isso vai deixar de existir. Ou seja, a gente passa a ter um aumento, que não é aumento, né? É um aumento simbólico abaixo da inflação, então, na verdade, seu poder de compra cai. Você tem menos dinheiro no bolso. É isso que significa acabar com a política de valorização do salário mínimo. O Globo, manchete do Globo. O Globo não é petralha, né, gente? Por favor. Ó, programa de Temer prevê privatização de tudo que for possível. Nesse aspecto isso hoje. De tudo. O próprio Globo falou. Se o Globo está falando, imagina o que vai ser na prática, né? Se o Globo que esconde a sujeira já está falando que é isso, imagina o que vai ser na prática isso. Tudo que é possível é tudo, né? Tudo. E aqui ele falou especificamente, o Temer, saiu na Rede Brasil Atual, com o seguinte título: Temer sinaliza a privatização do ensino médio e do ensino superior. Sabe o que é isso, amiguinho? Amiguinho. Isso é o seguinte. Acabou a graça de se formar. Você vai ter que pagar se você quiser fazer primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial, o ensino médio, né? Superior também. Porque ele quer acabar com o FIES, que é o financiamento. Ele quer acabar com o ProUni, né? E ele quer acabar também com... Ele quer privatizar as universidades públicas, né? Detalhe, as universidades públicas como a USP, que descobriu a fósforo, são as únicas no país que investem em pesquisa e ciência. As únicas. Não existem empresas privadas que investam nisso. Qualquer um que estudou em faculdade privada sabe que faculdades privadas não investem nisso. Privatizar a USP aqui em São Paulo é um desejo do governo do estado de São Paulo há muito tempo. E já tem governador, já tem comprador. Pronto. E agora, exatamente, podemos falar o nome do comprador. O Digênio é o dono da Unip. Unip Objetivo. Ele quer comprar a USP. Ele vai comprar a USP. Então, assim, o governador já está querendo isso há tempo, está tentando. Agora, o Temer vai permitir que isso aconteça não só com a USP, entendeu? E aí, amiguinho, esse negócio de pobre estudar, acabou. Classe média estudar, acabou. Isso aí, amiguinho, significa o seguinte, significa que você vai ter que pagar por tudo que você não paga hoje, com menos dinheiro no bolso e pagando mais imposto. No que você ganhou? Foi o PT que se fudeu ou foi você? Tchau, querido. Tchau, querida. Tchau, querido. E aí? É lamentável, né, cara? É? Eu vejo um abismo e eu, que não fiz parte dessa palhaçada, tô na ponta dele com você. Tá? Então faz o seguinte, meu querido. Larga essa panela, tá? Acorda pra vida. Toma a cápsula certa, criatura. Isso. E caia na realidade, saia da Matrix. Tá? Para de ver a Globo, tá? Eu sei que você se sente assim, super realizado quando você vai lá e você compartilha aquele conteúdo coxinha, como é que chama? É o movimento de combate à corrupção, que só fala do PT, né? O combate à corrupção do PT. Ou você então, se acha rico porque você tem um puta carro, financiado. Né? Você acha a raça superior. Mas assim, gente, tá na hora de pegar a realidade, entende? Você não é elite, você vai sofrer tanto quanto cada petista na face da terra, entende? Quem vai se fuder com esse golpe é a classe trabalhadora. E vocês, gostando do PT ou não, aceitando esse fato ou não, são da classe trabalhadora, tá? Então assim, consciência de classe, pelo menos a capacidade de buscar o outro lado, buscar se informar sobre o que você está defendendo. O problema do Brasil hoje é esse. O pessoal não sabe nem o que está defendendo, quanto mais o que não está defendendo. Exato. Tá? Então acorde para a vida, por favor. Mas antes que seja tarde, tá? Porque se Temer assumir, a coisa vai ficar feia e o país não vai andar, porque não vai ter outra pauta além de derrubar esse maldito. E quanto a Foz, eu vou fazer uma deixa com vocês, tá? Não busquem, hoje eu escutei um discurso assim: estão culpando os nossos heróis, e se referiam a pesquisador, tá? Tem pesquisador bom na Foz? Tem pesquisador excelente. Tem. Eu admiro terem descoberto a Foz, admiro muito. Mas não adianta nada você descobrir algo tão grandioso e enfiar dentro do seu bolso, tá? Você quer herói?
nós já temos milhares de heróis Nós que estão somos- lutando todos os dias para se manter vivos, suportando todas as dores, todo o sofrimento dessa porcaria que é essa doença que é o câncer, tá? E estão sendo tratados